Graças e paz, queridos irmãos. Antes da leitura, eu já quero agradecer ao pastor Reverendo Felipe, ao conselho desta igreja. Queria agradecer ao acolhimento dos amados irmãos, também o Camila, os meninos, Reverendo Felipe, por nos acolher na casa deles. Muito obrigado. Eu e minha esposa saímos aqui com o nosso coração muito alegre por conhecer esta amada igreja e ter o privilégio, queridos, de, nesses dias, desde ontem, estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. E que o Senhor, nesta noite, Ele continue falando ao nosso coração. E eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no Salmo de número 131. Salmo de número 131. São apenas 3 versos e nós vamos ler este salmo. Vamos ler todos juntos? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez e que você fale ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, fala ao meu coração nesta noite. Fala ao meu coração nesta noite. Santo e eterno Deus, eu te suplico, ó Deus, que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, para que possamos entender as verdades eternas do texto sagrado. Aplica, ó Deus, a tua palavra no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, Pai, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Fica conosco, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em 2017, homens-bombas atacaram igrejas cristãs nas cidades de Tanta e Alexandria, no Egito. 46 pessoas morreram nesse ataque terrorista. Era um domingo, dia de culto, de alegria, de celebração. Mas em meio à comemoração, a primeira bomba explodiu na cidade de Tanta. Poucas horas depois, outro ataque atingiu a igreja de São Marcos em Alexandria. E após essa tragédia, um dos líderes da igreja, ele fez uma declaração. Ele disse assim, ele escreveu uma carta. É verdade. Nós amamos o martírio, mas também amamos a vida. Deus nos criou para viver. Testemunhamos de Cristo, seja por nossas vidas ou por nossa morte. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. E depois ele fez um pedido às igrejas do Ocidente. E o pedido dele foi: orem pela igreja dos mártires, para que continuemos aplicando os ensinamentos de Jesus e perdoando aqueles que têm nos perseguido. Queridos, quando nós ouvimos algo assim, nós percebemos que esses irmãos, eles aprenderam algo que muitos de nós ainda estamos aprendendo: a descansar em Deus em meio
as lutas. E é exatamente isso que nós encontramos no Salmo 131. Nós sabemos, esse salmo ele é um cântico de romagem. Os cânticos de romagem, eles começam ali no Salmo de número 120, vão até o 134. E esses salmos, eles eram entoados pelos peregrinos quando eles subiam para Jerusalém, nas grandes festas de Israel. E enquanto eles caminhavam, eles cantavam sobre confiança, sobre dependência, adoração, sobre esperança em Deus. Queridos, esse salmo, ele é um dos menores salmos das Escrituras, mas é um dos salmos mais profundos que nós temos. Nós não sabemos exatamente aqui qual foi a ocasião em que Davi ele escreve este salmo. Pesquisando, com alguns comentaristas, por exemplo, você tem Albert Burns, em seu comentário, ele defende que Davi ele escreve esse salmo na sua juventude. Ele traz aqui o texto de 1 Samuel 17, 28, 29, quando lá no campo de batalha, Eliabe, irmão de Davi, chama a atenção de Davi. Chama a sua atenção e acusa Davi de ser presunçoso. E o texto diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha o que Eliabe diz para Davi: bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Um outro teólogo chamado John Gill, ele entende também que este salmo foi escrito por Davi na sua juventude, antes de Davi subir ao trono. Enquanto ele estava ali na corte de Saul, sendo perseguido. E aí não tem jeito, né, irmão? Nós somos reformados e a gente tem que pesquisar Calvino, né? Qual é a posição de Calvino sobre esse texto? E eu fico com a posição de Calvino. Ele entende que quando Davi, ele escreve este salmo, Davi já é rei de Israel. Ele já é rei, porque ele entende que o verso 3 é uma convocação, e somente um rei faria uma convocação dessa quando ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Mas independentemente do contexto exato, a mensagem, ela é muito clara, queridos. Ela é muito clara. O povo da aliança deve cultivar o quê? Um coração humilde, uma alma tranquila e uma esperança firme no Senhor. A grande ideia desse texto é que o servo do Senhor, ele aprende a descansar e esperar em Deus com um coração humilde. Esse é um dos grandes desafios da vida cristã. Agora, o que Davi queria ensinar ao povo com esse cântico? Qual é a mensagem para o coração dos peregrinos? Qual é a mensagem para o coração desta amada igreja que completa 48 anos nesta noite? Qual é a mensagem do Senhor? Em primeiro lugar, este salmo nos ensina
algo muito importante que nós devemos observar todos os dias da nossa vida. Fuja da soberba no coração. Fuja da soberba no coração. Davi, ele diz: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Queridos, Davi, ele começa esse salmo fazendo aqui algumas defesas. Quando ele diz: olha, o meu coração não é soberbo, nem altivo o meu olhar. Você já viu gente de nariz empinado? Aí, ó, é isso aí. E ele diz: eu não ando à procura de grandes coisas maravilhosas para mim. Então, esse primeiro verso nos mostra claramente que Davi não era um tipo de pessoa que vivia o quê? Se vangloriando. Ele não era soberbo, mas as acusações eram essas. Essas eram as acusações, mas ele diz assim: não. Ele diz: não é soberbo o meu coração. E aqui nós vemos três áreas que ele menciona. Primeiro, o coração, que representa o quê? Os desejos. Segundo, os olhos representam o quê? A sua atitude diante das pessoas, olhar altivo. Num português melhor, não é uma pessoa metida. Terceiro, as suas ambições, que representam aqui as ambições pessoais, quando ele diz: olha, eu não estou à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi aqui declara que ele não era dominado pelo orgulho, pela soberba. Ele não buscava grandeza para si mesmo. Mas, espera aí, pastor, Davi era o quê? Ele era rei, sim. Embora Davi fosse rei, ele não permitiu que o poder produzisse na sua vida o quê? Arrogância. Você vê quando quem trabalha em repartição, quem trabalha em fábrica, às vezes você trabalha com uma pessoa, aí aquela pessoa é promovida. O que acontece às vezes com essa pessoa que é promovida? Ela nem olha mais para você, nem lembra mais. Ela, sabe, esse tipo de coisa. Davi se tornou rei, mas olha o coração dele. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. E nós sabemos muito bem que o orgulho é um dos pecados mais perigosos da vida cristã. Porque foi o pecado de Satanás, foi o pecado que seduziu Adão e Eva, foi o pecado denunciado repetidamente pelos profetas. Provérbios 16, versículo 18 diz assim: a soberba precede a ruína. Por isso que nós devemos estar, longe, o nosso coração longe da soberba. A soberba precede a ruína. Queridos, com isso eu não estou dizendo que você não deve melhorar no seu trabalho, que você não deve progredir, não é nada disso, tá? Deus abençoe a vida dessa igreja, dos membros, todos vocês que trabalham, que estão correndo atrás, que Deus abençoe você, que você prospere, que você possa progredir para a glória do Senhor, mas com um coração que? Humilde. Com um coração humilde. O Senhor Jesus também declarou assim:
bem-aventurados os humildes de espírito. Queridos, nesta noite, o Senhor, esse texto nos chama a examinar o nosso coração. Será que nós temos buscado reconhecimento? Você se ofende facilmente quando você não é lembrado, quando você não é valorizado. Se tem uma coisa que eu e minha esposa, assim, nós estamos lá na igreja, eu sou pastor, ela está ali, minha esposa, nós estamos, e lá nós estamos sozinhos, tá, queridos? Nossos filhos já estão, cada um no seu corre, ainda não casaram, mas estão lá estudando, trabalhando. Aí, às vezes, tem alguma atividade, né? Às vezes tem alguma coisa, às vezes um aniversário, um casamento, o pessoal não convida a gente, não. Irmão, sinceramente, eu fico no alívio, porque é tanta programação, às vezes, que nós temos, mas tem gente que traz isso o quê? Para o coração. Então, querido, quando às vezes aconteceu alguma coisa nesse sentido, trata isso aqui, ó, trata na mente, trata na sua mente. Às vezes a pessoa esqueceu, não lembrou, a correria, mas às vezes essas coisas acontecem. O problema é quando você deixa isso descer para o coração. Desceu para o coração, queridos, aí azedou. Aí você não vai falar mais com aquele irmão, com aquela família. Não faça isso. Então, você se ofende facilmente quando você não é valorizado, lembrado. Você se considera superior aos outros? O servo do Senhor, ele foge da soberba e ele cultiva um coração humilde. Fuja da soberba do coração. Mas o segundo ensino que este salmo nos traz é que nós devemos aquietar a nossa alma diante de Deus. O que acontece? Davi estava sendo aqui acusado. Aí, no verso 3, ele diz assim: pelo contrário. Primeiro ele faz a defesa: não é soberbo o meu coração, eu não tenho olhar altivo, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aí ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Então, o versículo começa com uma expressão de contraste, quando ele diz: pelo contrário, não é isso que eu estou fazendo, não é desta maneira que eu estou vivendo. Em outras palavras, Davi está dizendo assim: eu não escolhi o caminho do orgulho, eu não escolhi o caminho da revolta, eu não escolhi o caminho da autodefesa. Ele diz, ao invés disso, ele fala: fiz calar e sossegar a minha alma. E essa expressão aqui, queridos, ela indica o quê? Um esforço dele, um esforço consciente dele. Davi não diz que a sua alma ficou calma naturalmente. Não é isso que ele diz. Mas ele a conduziu o quê? Ao descanso. Ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Olha o fruto do Espírito aqui atuando, olha o domínio próprio atuando aqui em Davi. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Ele disciplinou o seu coração diante de Deus. E há muitas vezes o que eu e você, é o que nós devemos fazer.
Sabe quando as pessoas tiram a gente do sério? Nós precisamos fazer isso, queridos. Você precisa fazer calar e sossegar a sua alma. Fica tranquilo. Fique em paz. Descansa no Senhor. Davi, ele vai usar aqui uma figura maravilhosa. Ele diz assim: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. É interessante que a criança desmamada, ela já não procura a mãe apenas o quê? Para o alimento. Mas ela procura a mãe o quê? Para se acalmar. Eu lembro quando a nossa filha nasceu, ela teve os problemas de saúde. Em 9 meses ela fez 3 cirurgias. Cirurgia com 1 dia de vida, com 6 meses e com 9 meses. Imagina uma menina que não dormia. Eu nessa época, eu trabalhava na Iveco Fiat, lá em Sete Lagoas, acordava todos os dias 4h30 da manhã e ela ia dormir 3. E eu, para dar um suporte para minha esposa, eu ficava lá com ela. Ia dormir 3 horas da madrugada. Mas uma coisa que eu ficava impressionado, a Karen chorava, e eu no colo, e essa menina não para de chorar. E chorava. Aí, minha esposa, Sibeli, vinha, era ela pegar a Karen, o que acontecia? Aquietava na hora. Ela acalmava, parece que tem um calmante no colo das mães. É um calmante. Ou seja, a criança, ela descansa, porque ela confia, ela se sente segura. Ela encontra consolo ali, junto da mãe. E assim estava a alma de Davi, conturbada. Mas ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. E aí, João Calvino, comentando esse salmo, ele vai dizer assim: a quietude da alma em Deus, presta atenção, a quietude da alma em Deus opõe-se aos desejos turbulentos que nos agitam. Então, vamos descansar no Senhor. Davi, ele encontrou descanso no Senhor. Davi, ele encontra descanso na providência divina. Mesmo sem entender tudo, mesmo sofrendo acusações, ele diz: fiz calar e sossegar a minha alma. Quantos de nós, talvez nesta noite, quantos aqui talvez possam estar inquietos por algo? Às vezes é uma decisão que precisa ser tomada, um problema, uma dificuldade. Às vezes, alguém nessa noite aqui ansioso, preocupado, temeroso, se sentindo sobrecarregado, mas Davi nos ensina a levar nossa alma para junto de Deus. Aquietar-se aqui, queridos, não é negar os problemas, tá ok? Aquietar-se aqui não é negar os problemas, aquietar-se aqui é confiar que Deus está governando a sua vida, Ele está cuidando de você. E aí eu gosto muito de um refrão de uma música. Infelizmente o autor dessa música está meio perdido, mas Deus é que sabe. E quando a música dele, o refrão diz assim: Deus cuida de mim na sombra das suas asas, Deus cuida de mim
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Fala para a pessoa do seu lado, olha, Deus cuida de você, não se esqueça disso. A terceira, queridos, e última lição que este texto nos traz é uma declaração maravilhosa. Nós falamos um pouco disso ontem em Isaías 40. Terceira lição aqui: espere no Senhor com confiança. Vamos ler todos juntos o verso 3? Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, depois aqui de testemunhar a sua própria experiência, Davi agora, ele conclama toda a nação a esperar no Senhor. Aquilo que funcionou para ele também serviria para Israel, e você vê em vários salmos essa expressão: espera, pois, no Senhor. O verbo esperar aqui, no hebraico, ele não descreve passividade. Vou esperar, deitadão lá. Não é isso não, tá? Por isso ele convoca Israel: esperem no Senhor. Não é esperar alguns dias, não é esperar o Senhor de vez em quando, não apenas nas festas que Israel ia lá, não apenas quando as coisas estão indo bem, mas ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora. Não deixe de esperar no Senhor, queridos, todos os dias. Pastor, mas está demorando tanto a resposta da minha oração. Ela virá no momento certo. Deus não se atrasa. Tudo está no tempo de Deus. Há um propósito. O tempo que você está esperando, não se preocupa. Aguarda no Senhor, descansa o seu coração. No momento certo, a resposta virá. Mas a palavra dele é: desde agora, espera no Senhor desde agora e para sempre. Só que nós vivemos numa geração que ela é marcada pelo quê? Pela pressa. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos respostas imediatas, resultados imediatos. Nós queremos que Deus responda a nossa oração no nosso tempo. E aí, tem aí uma turma que manda em Deus: eu determino, faz agora, Senhor. Não é assim. Deus não é nosso empregado. Deus não é o nosso empregado. Ele é o Senhor da criação. Ele é o Deus que criou o universo. Nós somos escravos. Assim como Paulo diz: eu sou escravo de Cristo, e glória a Deus por isso, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Não preocupa. Esses dias eu estava preocupado com tempo, com decisão, e Deus acalmou meu coração. Eu tenho o tempo certo para o meu propósito na sua vida, fica tranquilo. Eu dizer para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores: eu determino. Que isso, gente? Misericórdia.
Mas Deus, Ele frequentemente, Ele trabalha através da espera. Entenda uma coisa. Enquanto você está esperando uma bênção, Deus está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Talvez você possa estar esperando uma resposta, uma cura, uma restauração, salvação de um ente querido, uma porta aberta. Senhor, abre aquela porta para mim, por favor. Uma mudança familiar. Mas o Salmo nos lembra, Davi nos lembra, continue esperando no Senhor. Aquele que sustenta o seu povo jamais falha. Jamais falha. Eu queria, queridos, concluir esta mensagem nesta noite. O Salmo 131 nos ensinou, primeiro, a verdadeira maturidade espiritual não está na independência, mas na dependência total do Senhor. Mas existe alguém que viveu esse salmo de uma forma perfeita. Quem foi? Cristo Jesus. Enquanto Adão quis ser como Deus, Cristo, sendo Deus, se humilhou. Filipenses, Paulo vai dizer aos Filipenses 2:8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Filho de Deus não foi soberbo. Ele esperou, ele se humilhou. Jesus nunca teve um olhar altivo, ele nunca buscou a sua própria glória, ele viveu em perfeita submissão ao Pai. Lá no Getsêmani, quando a angústia o cercava, ele descansou o quê? Ele descansou na vontade do Pai, queridos. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Na cruz, ele entregou-se completamente aos cuidados de Deus. Cristo é o verdadeiro cumprimento aqui do Salmo 131. É mais do que exemplo, porque Ele é Salvador. Por sua morte e ressurreição, nós recebemos paz, a humildade no nosso coração, porque nós devemos ser humildes como Cristo foi. Por isso nós podemos descansar, queridos. Por isso nós podemos aquietar a nossa alma. Por isso nós podemos esperar no Senhor. E Jesus, Ele continua nos convidando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, o orgulho nos afasta de Deus e da sua palavra. A humildade nos conduz a Cristo. A ansiedade às vezes nos consome e Cristo nos oferece descanso. Às vezes a desesperança nos deixa paralisados. Cristo nos dá esperança eterna. Portanto, Igreja do Senhor, queria dizer para vocês, humilhem-se diante de Deus, fujam da soberba, aquieta a sua alma no Senhor. Espere nele e mantenha os seus olhos fixos no Autor e Consumador da fé, no nosso perfeito Salvador,